Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje o nosso bate-papo da semana com a minha amiga Relins, querida. Ela ela tem um canal no YouTube, Follow the Bliss, um canal bem interativo, bem interessante. E hoje nós vamos falar sobre o medo, né? O medo que te paralisa. Então é um tema bem interessante para que a gente faça esse bate-papo, porque muitas pessoas me procuram, né? Como eu sempre digo, nos atendimentos individuais, eu comento muito sobre esses atendimentos, até para que as pessoas possam entender, né, que o seu problema não é só seu, né? Que existem pessoas que passam pelos mesmos problemas que os seus, e isso faz com que a gente se sinta, quando a gente divide, quando a gente conhece um pouco mais sobre essas situações, isso faz com que a gente consiga ter um entendimento maior sobre esse problema, um alívio, né? E até se sentir mais acolhido, acolhida, entendendo assim que você pode... Oi, Ilzi, tudo bem? Que você pode encontrar um caminho, né? Ou pensar de uma forma diferente da que você pensava até então, tendo novas perspectivas, novos pontos de vista. Então, esse bate-papo que a gente vem fazendo durante as semanas é mesmo para trazer, né, essa elucidação, para trazer mais clareza e trazer também uma forma de comunicar às pessoas, uma forma diferente aí para que você possa encontrar um caminho, né? Uma solução para o seu problema. A Rê tá entrando aqui, deixa eu só ver. Vamos adicionar. Só um minutinho, gente. Estou aqui. Oh, pronto. Tive um probleminha técnico aqui. Bom, a Rê tá entrando. E a gente vai iniciar então esse bate-papo falando um pouquinho sobre o medo. Aê! Oi, Rê! Deixa eu tirar o Tudo som bem? aqui, que eu tava curtindo um Rolling Stones. Bom gosto, né? Adoro também. Eu adoro, né? Porque é Eu também. animado, é gostoso. Boa noite, Vivi, maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Um pouco dessa luz tá muito na minha testa aqui. Tudo Eu bom com mudei de você? novo aqui de ambiente, porque aqui é mais claro, fica mais fácil Mas, para as Vivi, você pessoas sabe, eu me verem. apaixonei pelo teu fundo de céu azul a última vez. Eu Ah, achei ele é lindo. lindo demais. Mas eu tenho um gosto meio diferentão, né? Isso é verdade. Aqui é meu cenário. Né? Ah, Então, legal. mas eu achei lindo demais, linda. Mesmo, Não, de a verdade. gente faz esse. Eu gosto de coisas mais sóbrias, assim, mais claras, mas aquele eu gosto também. Só que eu acho que preciso mudar só a forma de iluminação, mas isso a gente com o tempo vai adequando, né? É só Você uma sabe, eu te entendo, orientação. Vivi, porque tem três, vai. Tem três tipos de ambiente. É que tem um que eu nunca fiz, que é a igreja, né? Tem Uhum. três ambientes que, em linhas gerais, a pessoa ela vai quando ela está meio lascada, precisando de ajuda. É no médico, ela busca Deus e busca ajuda psicológica, psiquiatra. Então, são lugares que eu tenho especial assim, atenção em passar, como é que eu vou te dizer, respeitabilidade, né? Que a E o ambiente arquitetura mais passe claro, isso. ele você trabalha com isso também, né, Rê? Eu Tem sou essa. arquiteta. É, Para quem não sabe, eu, é, né? quem Então, precisar é uma ótima arquiteta. Bom, obrigada, obrigada. isso é bom, né? A gente tem que estar num ambiente confortável, claro, que passe aí, né? Essa paz, uma tranquilidade, isso é muito bom, né? Sim, Para sim. o consultório. Na live não tem problema, na live a gente Não, olha aqui, quem pode me vê por abusar aqui ali um pensa, pouco nossa, mais, é né? surfista louca. Bom, gente, sejam muito Sejam bem-vindos. muito É um bem-vindos, prazer pessoal. enorme, né, tê-los aqui conosco nessa noite de terça-feira, nosso bate-papo. Então, a gente está aí fazendo uma sequência de lives. Eu estava falando um pouquinho antes da reentrar
sobre a importância, né, de compartilhar com vocês as vivências, alguns atendimentos, porque às vezes a gente acha que tem um problema, né? O tema de hoje é o medo que te paralisa, né? Qual o medo que te paralisa? É um tema muito preocupante, né? Porque tem desde o medo patológico até o medo, né, que a princípio aí te traz segurança. Eu sempre falo, tem um medo bom, né? Tem um medo saudável, que é aquele medo quando a gente vai, por exemplo, atravessar a rua, olhar para os dois lados, né? Então esse é o medo que te protege, é o medo, né, seguro, é o medo saudável, né? Porque traz aí uma proteção. E a Rê, né, como eu falei, tem um canal no YouTube, o Follow the Bliss, né, Carol? Olha, eu acabei falando Rê Linder. Tem o Follow the Bliss. Siga a felicidade. Isso, siga a felicidade, então, sempre feliz aí. A Rê, ela é o sinônimo disso, dessa alegria, então sigam ela no canal também. Eu acho que vale a pena, ela traz altas dicas bem inteligentes, bem interessantes, de uma forma muito divertida, descontraída e econômica, né? Obrigada, Vivi. A gente tenta. Tem uma frase que ela virou, ela é parte do meu canal, né? Que é: o luxo nunca fez ninguém bonita. Tantas vezes eu ouvi tantas amigas minhas falar assim: ah, mas a fulana é linda, a Beyoncé é linda, tem 50 anos e é linda, mas ela vive para isso. Tá, tudo bem, ela tem dinheiro, isso é um grande facilitador, eu não vou negar isso. Mas com capricho, com boa vontade, diariamente, você pode fazer muita coisa legal, sem precisar dispor de mundos e fundos de dinheiro, né? Verdade. Então, essa é uma proposta do canal, assim, as meninas ricas já sabem que podem tudo, as nem tão abastadas, nem tanto, né? Desculpa te interromper. Imagina, não, são caminhos interessantes. Um dia a gente faz uma live para falar sobre o canal, acho que é interessante, é bacana aí para o pessoal conhecer melhor, né? Então, hoje, né? Sim, com certeza. Vamos marcar um dia só, especialmente para isso. A gente fica uma hora falando, que acho que tem muito conteúdo para a gente falar sobre o seu canal, que eu acho que vale a pena o pessoal conhecer. Então, pessoal, a gente vai, né, falar sobre os medos, né? Qual o medo que te paralisa. Tem muitas pessoas que têm algumas fobias, né? Medos que efetivamente paralisam, que são medos de entrar em aviões, tem medo de sair de casa, tem pessoas que têm medo de tudo, de ser assaltado, medo de... Enfim, são infinitos os medos que paralisam, né? Porém, hoje eu quero também abrir um leque um pouco maior sobre o medo, aquele medo inconsciente que te paralisa, porém ele não chega a ser um medo patológico, né? Aquele medo que você precisa aí buscar um psiquiatra, buscar um acompanhamento médico, né? Buscar uma ajuda mais efetiva no sentido de que esse medo está ali te paralisando, né? Você não consegue por exemplo, entrar num avião, pegar um cachorro no colo, né? Tem medos que são assim realmente patológicos. E hoje a gente quer falar do medo que paralisa, mas aquele medo inconsciente, que é o medo do sucesso, o medo de ser feliz, o medo de iniciar um relacionamento amoroso. E isso tudo está muito guardado lá no nosso subconsciente, naquela caixinha preta que a gente já vem falando aí nas lives anteriores, né? Para quem não acompanhou, ainda não teve tempo, né, de acompanhar as lives anteriores, todas estão ali no meu canal, né, no meu Instagram, na verdade. Então, fiquem muito à vontade para visitar essas lives anteriores, porque tem conteúdos bem inteligentes, bem interessantes também, certo? Nessa questão do medo, desse medo inconsciente que a gente fala, que é o medo do sucesso, o medo da realização, o medo de ser feliz, o medo às vezes até de ter um filho, o medo de se comprometer, esses medos, eles são medos mais sutis e medos inconscientes, os quais a gente não tem acesso de forma consciente, né? E isso faz com que a gente bloqueie o nosso avançar. Às vezes a pessoa tem um potencial incrível na vida, ela tem conhecimento,
ela tem know-how, ela tem vivência, mas ela não consegue chegar no topo. Ela tem todos, vamos dizer, todas as necessidades, né? Todas as competências necessárias para aquilo, seja na vida profissional, seja na vida financeira, seja na parte de relacionamentos amorosos, seja na parte familiar, mas esses medos acabam bloqueando, né? Fazendo com que ela paralise frente ali ao sucesso. E por que que nasce isso? E novamente a gente volta, né, Rê, na questão ali da infância. A gente teve uma live maravilhosa semana passada sobre a Cura da criança criança interior. interior. Foi a última, né? A live 4, né? Foi a última. A 4. É a última. Maravilhosa. Foi muito bom, um conteúdo excelente. Eu convido vocês a assistirem quando puderem. E ali, esses medos, né, que a gente tem no nosso subconsciente, eles também estão relacionados a esse momento de vida, né, lá, principalmente na infância. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Bem-vindos, eu estou chamando a galera aqui. Bacana. Então, assim, esses medos, eles advêm também de experiências da infância. Às vezes também nós herdamos muitas crenças através do nosso DNA. Então, não só dos nossos pais, como dos nossos avós, bisavós, tataravós. Então, por exemplo, se você teve um avô, um bisavô, um tataravô que vivenciou a guerra, né? Então, imagine a caixinha de medos que essa pessoa tinha, né? São muitos medos. E você herda aí através do seu DNA, vai trazendo, né, da sua ancestralidade. E os medos da sua mãe, né, no período gestacional, por exemplo. Você está lá dentro, né, do teu mundo, que é, né, o teu mundo naquele momento é o útero da sua mãe, esse é o seu mundo. E, de repente, a sua mãe está passando por uma situação financeira difícil, ou ela passa por um assalto, ou seu pai morre, bem no período em que ela está gerando você, né? Nesse período gestacional. Então, ela vai ter ali vários medos, os quais você vai herdar também da sua mãe. E aí você cresce, né? Se torna um adulto e começa a produzir, a trabalhar. E quando você começa a ter sucesso, você arruma uma briga com o seu chefe, você arruma uma doença, você desenvolve uma doença, você desenvolve um problema no qual você tem que mudar de cidade, não pode assumir aquele cargo importante. A pessoa que você sempre sonhou na tua vida, de repente aparece, né? O teu príncipe encantado, ou a sua mulher, né? Maravilha, e a mulher que você sempre sonhou. E você trava, você não consegue, você arruma uma briga, você arruma um pretexto, você começa a colocar defeitos na pessoa. No fundo, você ama aquela pessoa, mas você não consegue se envolver emocionalmente. Teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu atendi isso no atendimento individual, e o que acontece, né? A pessoa veio com essa queixa principal de não conseguir se relacionar, né? Não conseguir ter um relacionamento duradouro ao ponto de constituir uma família. E o sonho dessa pessoa era ter uma família, né? Ter filhos, enfim. E quando a gente fez o atendimento individual, eu faço todo o processo dentro da técnica Theta Healing, para quem, né, ainda não sabe, mas eu atuo exclusivamente com a técnica Theta Healing, sou psicóloga de formação, mas, né, aí há alguns anos eu atuo exclusivamente com a técnica Theta Healing, não atuo com a terapia convencional. Então, nesse atendimento, a gente faz o quê? Através de uma meditação guiada, a gente baixa a frequência cerebral da pessoa para ondas teta, que é aquele momento em que você está quase dormindo. A tua frequência cerebral vai de 4 a 7 ciclos por segundo. Porém, você vai estar consciente em todo momento desse processo. Nesse momento em que a gente baixa a frequência cerebral, a gente vai acessar o seu inconsciente. Acessando o seu inconsciente, a gente vai encontrar a crença, aplicando a técnica, né, uma das ferramentas que é o digging, né, o cavar, a gente vai, através dessa ferramenta, acessar o teu inconsciente e encontrar a crença raiz que está gerando aquele medo, falando em medo, né, hoje, né, é o tema da nossa live. Então, a gente vai acessar onde está essa crença que nasceu esse medo
que você tem de se relacionar. No caso desse exemplo que eu estou dando, dessa pessoa que tinha medo de casar, de ter um relacionamento, né, mais sério, enfim. A gente encontrou essa crença de onde advém esse medo, e essa crença, na verdade, ela estava gerando receptores de atração. Então, essa pessoa atraiu o quê? Parceiros que estavam inacessíveis para relacionamento. Então, ela jamais iria atrair pessoas que estivessem acessíveis. Então, essa pessoa também gera insegurança, ela te dá todas as ferramentas para você fugir do relacionamento, para você não ter nenhum vínculo, nenhum tipo de pretensão também de confiar nela. Isso também advém aí desse processo. Então, nesse caso, quando a gente acessou o inconsciente dessa pessoa, essa pessoa havia passado anos antes por uma gestação na qual ela perdeu, né? Foi uma gestação, foi um aborto espontâneo, ela perdeu aquele bebê e isso gerou uma frustração e um medo enorme. Por quê? No inconsciente dela, se ela se relacionasse novamente, se ela tivesse um novo relacionamento, ela iria ter que engravidar, ela teria a possibilidade de engravidar novamente, e o medo dela era o quê? De perder o bebê. Né? Então, o medo paralisava, olha só onde foi o inconsciente dela. Ela foi para um período lá de 15 anos antes que ela tinha perdido um bebê, ela criou uma crença de que se ela se relacionasse com um novo parceiro, ela poderia engravidar e ela iria perder de novo. Então, pelo medo, né, de perder um novo bebê, ela preferiu inconscientemente afastar todo e qualquer relacionamento. Então, o medo não era de se relacionar. O medo dela era o medo de engravidar. E isso a gente vai aprender, né? Vai entender dentro de cada um, né? Cada processo, cada pessoa, a gente vai encontrar a crença raiz, né? Onde nasceu aquele processo. Nesse caso, não foi na infância. Nesse caso, foi no processo de aborto espontâneo que ela teve. Ela teve uma gestação onde não conseguiu dar prosseguimento, ela já tinha comprado enxoval, tudo. Foi uma pessoa, né? Ela queria, ela desejou muito aquele bebê, né? As minhas amigas que tiveram experiências similares, eu vi assim, foi bem doloroso, Vivi. E eu não consegui ajudar, porque eu não tenho conhecimento de causa, né? Uhum. Só orações, apoio, mas não é fácil. Assim, esse é um exemplo que eu achei assim sobre medo, que eu quis expor aqui para vocês, e eu pedi autorização para a pessoa, claro que eu não vou expor o nome dela, para poder falar para vocês. Eu sempre, antes das lives, alguns exemplos que eu acho que são interessantes, eu peço autorização para as pessoas para compartilhar. Eu achei que esse exemplo foi algo que a pessoa, como ela tinha um medo de se relacionar, ela achava que o medo dela era de se envolver. Na verdade, o medo dela era de engravidar e não se envolver. Mas se ela se envolvesse com alguém, ela iria ter a possibilidade de engravidar e aí então perder o novo, né, perder o outro bebê. Então o medo dela era esse, né? Mas claro, são vários exemplos que a gente tem aí, várias vivências, né? Que as pessoas passam em questão de medo, né? O medo, por exemplo, eu já falei aqui em uma outra live de uma cliente que chegou para mim em 10 anos de terapia, ela tinha pavor, ela amava cachorros, mas ela tinha pavor de cachorro. E aí, caramba, isso é possível? Amar, mas ela ouviu digamos, eu tenho pavor de crocodilo, mas eu não amo, não. Eu quero distância. Mas ela gostava, que cachorro é mais fácil da gente gostar, né? Eu acho. Deve ser um negócio de outra vida, não sei. Eu nunca tive nada com crocodilo, mas manja um bicho não, mas eu também tenho pavor, tá? Não preciso ter nada de outra vida, não. De verdade, assim, sério. Mas eu também tenho pavor de crocodilo, estamos juntos, topo né? esse bicho. Né? Jamais teria. Mas é que cachorro... Assim, na minha casa eu tenho um crocodilo de estimação, eu não vou. Eu também não. Mas o cachorro, ele é domesticado, então é mais fácil a gente, né? Tá ali no nosso dia a dia. Então, ela gostava de cachorro, mas ela não conseguia, né? Ouvir o som e o ouvir, Rogério! Né? Ai, desculpa, não consegui. É que eu fiquei feliz que ele voltou, ele participou muito.
Então, assim, é uma forma, né, da gente pensar sobre os medos, né? Essa pessoa, então, ela tinha medo de cachorro, ela gostava, mas ela tinha medo, né? Ela chegava perto e já começava a sentir um tremor. E ela tinha feito terapia já há muitos anos, não conseguia se desvencilhar daquele medo. E a gente fez uma sessão e nós chegamos, eu não vou falar sobre o caso dela, porque é muito, muito pessoal, né? Muito ela enfim, é um detalhe muito peculiar ali dela. Não, não tem Mas problema. nesse caso, nós fomos para a infância. E o medo dela, aquele cachorro só representava o medo de uma situação que aconteceu lá na infância. Mas como tinha um cachorro na cena, na situação, na hora do fato, que foi muito traumático para ela, ela olhou para o cachorro. E o Ela cachorro. associou o fato à Isso, ela presença do cão? associou. O cachorro era uma âncora, né? Então, toda vez que ela via o cachorro, inconscientemente remetia àquela cena e gerava um medo, pavor, porque as células do corpo dela, elas sabiam daquele medo, né? Então, elas foram ativadas a luzinha vermelha ali, né? Enfim, Entendi. então são várias formas que o nosso inconsciente, né, age para que a gente possa ter esse instinto de preservação, de cuidado. E o medo, ele paralisa, mas o medo também nos protege. Então, a gente tem que sempre entender de onde vem esse medo, e ele sempre tem uma função, tá, gente? Igual ali, quero perder o medo de casar, né? Pode ser É, aí, né? Eu falei sobre o fato dessa outra cliente. Então, a gente tem que ir profundamente. Como que eu vou analisar isso? Claro, uma sessão de Theta Healing, alguém faz para você, né? E vai aprofundar no teu inconsciente para encontrar a raiz, a crença raiz que está gerando esse medo. Tem sim memória no DNA, que daí advém ali, a gente falou um pouquinho no começo, já você não tinha entrado ainda, mas o medo pode vir sim através do DNA, da sua ancestralidade, pais, avós, bisavós, você herda também através do DNA, tá? Mas o medo de casar fantástico. dela, por exemplo, pode ser completamente diferente dessa outra pessoa. Então, cada um é muito simbólico, né? É muito individual mesmo, porque o teu inconsciente, às vezes, aquilo te gerou uma dor tão profunda, né? Você vê o teu pai batendo na tua mãe todos os dias. Você vai, às vezes, associar que casamento não serve, casamento não é bom. E aí você vai ter medo de casar. Mas o medo advém lá daquela situação onde, se eu casar, eu vou apanhar, né? Se eu casar, eu vou sofrer. Então, casamento não é bom. Então, eu tenho medo de casar. Por quê? Porque está associado a uma crença lá na infância. Então, cada situação, cada caso é um caso. Tá? Então, a gente precisa sempre avaliar no individual. E como que eu posso buscar quais são meus medos? Gente, é muito importante que vocês entendam que o cérebro, ele é como se fosse visual, tá? Então, coloquem no papel. Começa a colocar no papel. Porque às vezes a gente não para pensar sobre quais são os nossos medos, né? Então é importante que você comece a refletir, sente-se, né? Que seja 1 hora por semana, que seja. Baixa a tua frequência cerebral, não é só a meditação do Theta Healing, qualquer meditação. Vai ouvir Beethoven, né? Fazendo isso. Você vai baixar a tua frequência cerebral. Tem várias ferramentas disponíveis, né? No YouTube, que vão fazer com que você vai conseguir baixar a tua frequência cerebral, ferramentas gratuitas, né? E ali você começa a deixar o teu mental, né? Deixar fluir na tua mente e vai anotando isso. Vai anotando essas Nivaldo. questões, vai anotando essas questões que te trazem medo. E ao começar a ter consciência de quais são os seus medos, você vai começar a perceber, a vigiar, né? E aí você pode usar várias ferramentas. O Theta Healing é uma ferramenta. Você pode buscar também outras formas, anotando, né, esses medos, Oi, diminuindo toda Denise. essa tensão, entendendo por da onde nasceu esse medo e resolver essa questão que advém lá, essa crença, né, que te paralisa, que você não consegue aí dar continuidade na tua vida, que está se sentindo bloqueado. Bom, a gente também, né, acho que tem algumas Tem uma série de perguntas, perguntas. Não, se deixar, a gente algumas vai. pessoas
Ad eterno, né? Vamos falar um pouquinho das perguntas e o pessoal que está aqui Vamos. agora ao vivo podem ir perguntando também. A Rê está fazendo esse controle aí. Vão perguntando, a gente vai respondendo aqui para que fique bem Maravilha. dinâmica, né? Vivi, tem uma pergunta ótima aqui. O medo pode bloquear a manifestação dos meus sonhos? Pode, né? Igual o que a gente falou no comecinho ali do medo do sucesso, né? Então, se a pessoa tem uma carreira, ela fica um ano numa empresa, daí a hora que ela vai ser promovida, ela arruma uma forma de ser demitida. Isso tudo é muito inconsciente, daí a pessoa fala, não tenho Não, sorte. você estava falando, eu fiquei já. Meu Deus, que loucura! Né? A pessoa própria se sabota. Se Falei, sabota. gente. Não, aí eu comecei já. A pessoa, será que eu não estou nesse pacote? Já começo, né? Efeito A espelho. gente começa né? a se olhar, né? Opa! É importante esse olhar. Então, assim, teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que ela trabalhava, ela ficava exatamente um ano em cada empresa. Um ano ela começava a trabalhar, dava um ano, ela saía da empresa. Mais um ano saía da empresa. Era o prazo, normalmente, que tinha para ela ser promovida, para ela ser vista para algo melhor, tal. A pessoa sumia. E daí ela ia para o trabalho e assim, ela conseguiu galgar mesmo, era tão boa profissional que mesmo pulando de galho em galho, ela conseguiu chegar num cargo de gestão, porque era uma pessoa super inteligente, dinâmica, competente, com muitas habilidades desenvolvidas, uma estudiosa, né? E ela falava, eu não sei por que eu não consigo, né, me superar e ter um cargo de direção tal. E quando essa pessoa entrou no cargo de gerência, ela foi fazer um processo de coaching para poder entender quais eram os bloqueios dela, né? Ela foi buscar ajuda. E ela se surpreendeu que o medo dessa pessoa, era o medo do sucesso. Mas no processo de coaching, ela identificou, né, o ponto dela, os pontos que ela tinha que desenvolver, mas ela não soube como. Porque esse medo que ela tinha do sucesso era no nível inconsciente. Né? Ela conseguiu saber qual era, mas o processo, como o Rogério acabou de falar ali, é bem isso, o processo de autossabotagem dela continuou. E daí ela chegou para mim já num processo de quase demissão dentro da empresa. E ela falou, Vivi, pelo amor de Deus, né? Eu preciso. Enfim, a gente fez o processo e ela conseguiu encontrar de onde veio aquele medo do sucesso, né? Então foi quando, enfim, no caso dela também tinha relação com a infância, né? Foi uma Jura? falha. Não, fiquei curiosa. Olha que delícia desse papo. Foi lá na Conta pra infância. gente. O pai dela tinha feito um alto investimento numa fábrica, eles tinham uma fábrica e eles faliram. Então, toda vez que ela pensava em sucesso, ela associava a falência, a pobreza, a escassez. Então, ela tinha medo mesmo de chegar no topo e, enfim. Só que aquilo era muito bom e um prenúncio de algo muito ruim. Exatamente. Tinha aí o gatilho dela foi esse, tá, gente? Não é necessariamente que todo mundo que vivenciou a falência da família na infância vai ter medo do sucesso. O gatilho dela era esse, a crença dela, a raiz dela era essa. É muito individual, cada um tem, né? Igual aqui, ó, sempre tive medo de falhar em tudo. Boa noite, por quê? A Josi. Olha, Josi, isso também é muito individual, né? Muito seu, né? O medo de falhar, ele pode vir de muitas questões. Por exemplo, se você teve uma mãe castradora, na qual toda falha que você tinha, você apanhava, você era julgada, você era diminuída, ou você era constrangida, possivelmente você se torna uma pessoa mais exigente na fase adulta. Estou chutando, tá? Muito chute mesmo, porque tem que. Não, eu te ajudo. A Josi é minha vida. amigona. Manja o mulherão da porra? Ela. É linda, é gata, é eficiente, bem-sucedida, aguerrida, top de linha. Eu não sei como essa mulher tá solteira. Homens do meu Brasil, pelo amor de Deus. Olha que mulheres incríveis passando batido aí, pelo amor de Jesus. Não, daqui a pouco fica a casamenteira. Desculpa, Vivi. Não, mas é sério, é um caso de indignação da minha parte.
Aliás, você é outro. Não, não, vamos voltar para o tema, Rê. Então, aqui, Josi, essa questão do medo de falhar tem que entender, né, dentro do teu contexto, a tua história de vida, lá, a vivência que você teve. Esse caso é muito comum quando eu encontro nos atendimentos individuais o medo de falhar. Normalmente vem lá da infância de uma mãe punitiva ou um pai punitivo ou a pessoa que participou do teu desenvolvimento, às vezes uma professora. Já tive questões assim de crianças que erraram a tabuada e tiveram que colocar as mãozinhas assim para bater, né, a régua, a professora batia a régua na mão. Antigamente era comum isso, né? Sim, não, eu ganhava puxão de orelha, mas assim, na mão nunca apanhei. Mas cidade do interior também. Mas meu pai apanhava nas mãos. Era outra E geração, tinha né? que virar a palminha para cima, né? Assim. Então imagine o medo de falhar que essa pessoa tinha. Ela não podia errar. Né? Ela não podia errar de forma alguma, porque senão ela ia apanhar da vida. E toda vez que ela errava, ela apanhava da vida. Né? Algo muito ruim acontecia com ela, porque era uma crença que ela tinha lá de que se ela errar, ela vai apanhar. Porque na hora que ela apanhou da professora, teve outras lá que fez xixi, não conseguiu ir no banheiro, né? Criança, gente, estou falando de criança, tá? Que ainda o esfíncter, né? Que não está totalmente desenvolvido, o corpo está em fase de desenvolvimento, não tem controle do esfíncter ainda, vai lá e faz xixi, faz cocô na calça, a professora deixa com o xixi, a criancinha lá, toda molhadinha de xixi, no cantinho do quadro e todas as outras crianças vendo. Uma humilhação. Então, imagine a quantidade de medos que essa pessoa não vai ter. Né? Nossa! E isso aconteceu, né? Hoje, tomara que nunca mais, né? Tadinho. Não, eu fiquei com peninha da criança ali. Jesus, tá louco, que isso? Tinha a criança sujinha no canto, que isso? Não, teve uma professora que foi Maldade. terrível. Porque eu não sou mãe, imagina se fosse. Eu ia ficar neurótica com isso. Gente, que loucura. Mas a mãe nem sabe, né? Nem sabe, porque a criança, vamos dizer lá, com 3, 4 aninhos, nem conta para a mãe. Ela guarda aquilo para ela enfim. Aí, com 50 anos, vai para um processo terapêutico lá, né? Que chegou para mim, daí a gente entra no inconsciente e vai direto para aquela cena lá da professora expondo ela, né? Perante a sala com xixi, né, tendo feito xixi nas calças. Né? Então, é uma cena constrangedora, não só... E aí essa pessoa fica com medo da vida, medo de tudo, medo de se expor, medo de falar em público, medo de errar, e ela não sabe de onde vem esse medo. E aí a gente encontra num processo como esse, né? Você sabe, só colocando um parênteses isolado, mas eu acho muito pertinente uma amiga minha, colega sua, ela falou uma vez uma coisa que eu fiquei muito intrigada, assim, sempre em casos, se você não sabe em quem acreditar, se acreditar num adulto ou numa criança, provavelmente a criança não está mentindo, porque a criança é pura. Né? Em casos de assédio, em casos de abuso. E eu comecei a observar e vi muita verdade nisso. Procede isso? Eu acho assim que onde a fumaça há fogo, né? Eu acho que a gente deve sempre prestar atenção, né? Prestar atenção na criança, se a criança está falando, né? Já tive muitos casos saindo totalmente do tema, mas casos onde a criança teve abuso na infância, foi abusada e de repente chegou para contar para os pais. E, assim, não estou falando só da questão da penetração, tá, gente? Abuso infantil é passar a mão nas partes íntimas, é assediar, enfim, isso tudo para criança é uma forma de abuso. E, assim, às vezes, antigamente, muito assim, o pessoal que trabalhava na casa, né, num ambiente mais dentro de um sítio, de uma fazenda, e aí essas pessoas levavam para o mato, não sei o quê, e aí a criança vinha falar para os pais e os pais não acreditavam. Né? Então, existe isso e gerou também traumas terríveis, assim. Não, porque, desculpa aí colocar isso, né, Vivi, é completamente fora de tema, mas eu acho que são coisas que as pessoas precisam saber, né? Podiam ensinar isso nas novelas, né? Mas acho que úteis,
Hoje em dia está melhor, né? Hoje em dia as pessoas começaram a ter um pouco mais de, né, de um olhar um pouco mais de análise, né, em relação a essas coisas. Mas agora Não, há e pouco tempo câmeras, teve né, uma escola incríveis. infantil onde as crianças eram, né, abusadas de uma forma, não abuso sexual, mas abuso de agressão, né? É uma escola aqui em Curitiba, né, infantil, onde as crianças apanhavam, eram Caramba, não sou. humilhadas, né, escola particular. E isso, você veja, né, nós estamos em 2020. Então, os pais devem estar muito atentos, sim, sempre, né? Sempre. Vamos lá, que mais Vamos lá, perguntas? Vivi. Vamos lá. Sinto muito medo da escassez. Como isso ocorre? Olha, o medo da escassez, provavelmente na infância, né? Voltando sempre lá nessa fase, provavelmente teve algum momento, que às vezes assim, eu pergunto para a pessoa, teve algum momento da tua infância que você sentiu escassez, né? Ah, não, eu tive tudo que meus pais deram ali, a comida, tudo, ia para a escola, tal. Ah, mas aquela bicicleta eu não tive. Aquele patinete que eu queria, não tive. Aquele patins, aquele videogame. Então, às vezes, é tão sutil, mas isso acaba gerando aí um medo, né? É uma crença de escassez nessa pessoa. E o medo da escassez, ela pode fazer com que a pessoa se torne até avarenta, né? Porque daí eu lembro de um caso que eu atendi que a pessoa veio para mim por conta disso. Ela falou assim: olha, eu casei com uma mulher super rica e eu era paupérrimo. Então eu vou no mercado, eu quero pegar 5 pacotes de creme dental. E a minha mulher não, né, ela fala, não tem necessidade, mas você veja, essa pessoa, ela saiu da pobreza, mas ela tem esse medo da escassez, porque ela Entendi. compra em excesso, daí ela vai lá e compra 5 pacotes. Para que 5? Em um mês você usa quanto? 2 tubos, um tubo, depende do tamanho da família, né? Um tubo de creme dental, e daí a pessoa vai lá e compra 5. Mas não é que ela hoje tenha falta, hoje não, mas na infância ela teve. Esse rapaz, por exemplo, foi paupérrimo na infância, então ele tinha essa crença de escassez, ele tinha um medo da escassez. Então, o que ele faz quando ele tem o medo da escassez? Ele compra um monte porque pode faltar, ele tinha um medo que faltasse amanhã, né? Então, o medo não era de ficar pobre, o medo era que não A tivesse mais. escassez. Vivi, deixa eu estar traçando um paralelo. Aí se enquadraria a síndrome de Diógenes, que é os acumuladores? Que é Não, o medo não, de. É outra coisa? Ah, não. então Esse deleta, desculpa. especificamente não, ele não acumulava, né? Ele comprava ali um pouco a mais, mas não chegava a ser um acumulador. Não, não, Acumulador não, é não, algo mais não o grave, teu né? paciente, mas a pessoa, ela tem tanto medo da falta que, né, a síndrome de Diógenes, que é o acumulador, né? Que ele tem medo dele, sei lá, precisar daquilo e ele não ter aquilo, ele vai acumulando, comprando, é isso? O acumulador é algo bem intrigante, né? Primeiro que ele não entende que ele é um acumulador, ele não tem essa consciência, né? Essa pergunta é minha. Se eu estiver fugindo, por favor, me dá um Ele não tem essa diário. consciência na sua maioria. Na maioria né, deles, a casa tá cheia de coisas, às vezes a pessoa tem coisas, né? Enfim, e ele não tem noção ainda. E não tem muito tratamento para isso, né? Esse transtorno, né? Ele não tem muito como tratar a família que tem que agir mais efetivamente ali junto, né? Porque é algo bem delicado mesmo para se tratar, né? Nesse sentido. Caramba. É. Linda, vamos lá. Como me livrar do medo? Pergunta ótima, né? Se é que ela tem, meu Deus. Eu acho de uma complexidade gigante, eu estou equivocada. Depende, né? Ali tem como, né? Fazendo um processo de como o Theta Healing, a gente consegue, né? Já tive vários sucessos, pessoas com medo de avião, essa do medo de cachorro,
que as pessoas, medo de, né, de fracasso, medo do sucesso, medo de escassez, de ficar pobre. Já tive várias pessoas que realizaram, né, o processo e acabaram tendo sucesso, né? Essa do cachorro foi incrível. A gente fez uma quinta-feira, na terça-feira ela já estava com um cachorrinho no colo. Ai, que massa, É, que teve uma bárbaro. com medo de avião também, a gente fez no mês, fez o atendimento, no mês seguinte ela foi para Paris com o marido, que era o sonho deles, né? E ele já tinha comprado, e ela chegou para mim para ajudar ela a subir, né? A entrar no Socorro, avião. aquele pedido, socorro, pelo amor de Jesus, eu preciso viajar. Exatamente. Oi, Kétria! Ó, o pessoal, ai, que bacana. Nivaldo, Sejam todos bem-vindos, fofo. gente. Que mais que tem de perguntas, Rê? Vamos lá. É, boa. Como descobrir meus medos? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Essa autoanálise de pegar um papel e uma vez por semana, né, esvaziar a mente, colocar, né, começar a refletir, a se olhar e começar a colocar no papel isso, né, como uma forma de você se olhar, né? É importante. E começar a perceber essa autoanálise, né? De perceber, poxa, eu fico. Começa a olhar a tua vida, a tua historinha, né? Faz como eu faço no atendimento lá, uma anamnese. Veja a linha do tempo da tua vida. Quais fatos se repetem? De repente, lá, todo trabalho que eu inicio, eu sou demitida. Ou eu arrumo alguma coisa, eu saio. Quando eu estou prestes a iniciar um relacionamento mais sério, né, para ter aprofundar um pouco mais um noivado, um casamento, eu fujo, eu arrumo algum problema, eu arrumo uma briga. Veja os teus relacionamentos do passado, veja a tua história profissional do passado, veja a tua relação familiar, com amigos, vejam as questões que se repetem, né? Então, e dentro dessa situação, tira o foco do outro. Tira o outro. Ah, o meu chefe é culpado, meu amigo é culpado, meu pai é culpado. Tira a culpa do outro. Começa a trazer para você, dentro de mim, o que eu fiz para gerar essa situação. Por que eu fugi? Por que eu briguei? Por que eu entrei nessa briga? Por que eu não contemporizei naquele momento? Do que você tem medo, então, efetivamente, ali? Vai buscando dentro de você e você vai começar a identificar. A primeira fase da cura é a conscientização. Se você tem consciência de que você tem aquilo, já é um grande passo para o teu processo de cura e de mudança, né? O autoconhecimento é a base de tudo, né? É o fundamento. Maravilha. Mais perguntas. Por que eu tenho tanto medo de sofrer? É uma pergunta bem particular. Eu acho que muita gente tem medo de sofrer, né? Daí vai depender, o sofrer é que às vezes as pessoas mandam as perguntas, né, sem um contexto. O sofrer, o medo de sofrer é dentro de qual área da tua vida, né? O sofrer por existencial, o sofrer por amor, o sofrer pela escassez, qual é o sofrimento, né? Então, isso tem que entrar muito mesmo no teu individual, faz uma sessão, né, individual, ou começa a buscar ajuda em outros tipos de processo que, né, além do Theta Healing, tem várias outras formas. Eu atuo exclusivamente com Theta Healing, mas tem outros tipos de tratamento, né, que são eficazes também para auxiliar nesse processo. Maravilhosos. Maravilhosos. Viajar para a Austrália ou para a China pode ajudar a superar o medo de voar? Sim, eu tenho vários clientes, na verdade. Esse é um medo bem comum, medo de voar. Eu E tenho medo de todos. voar. É. Não, mas tem Não, gente que mas não é tem nada medo que não patológico. Eu acho que consegue tem níveis, entrar. né, de medo. O medo eu também tenho. Na verdade, eu não gosto, não é nem medo. Eu não me sinto. Como... Eu viajei tanto, eu Daí, trabalhava, então toda semana exatamente. eu Aí eu estava coloco na voando. balança o que é mais importante, né? Como diria Vinícius de Moraes, o avião, né? Mais pesado a explosão, é claro que eu tenho medo.
Mas mas eu tem acho níveis, né? desconfortável, né? Aeroporto, vai, sobe, desce. Eu tinha a sensação que meu cérebro ficava mexendo dentro. Eu viajava toda semana, então estafou, né? Mas dá sim, o avião, quando o medo é patológico, mas todos esses clientes que eu atendi, nenhum deles, a causa era a mesma. Né? Muito particular, é muito dentro da tua vivência, da tua linha do tempo da vida, o que, que aconteceu na tua infância ou em algum momento, né? Que tenha ocorrido que você tem esse medo de entrar num avião. O medinho tem um medinho que é saudável, que é aquele de proteção, de segurança, né? O medo que aquele que faz você olhar para os dois lados da rua para não ser atropelado. Esse medo é saudável. Mas É fazer que já entra na questão prudência, né? Também, né, Vivi? é proteção, né? Proteção. Exato. Esses dias eu vi uma frase assim, uma rua de uma única via. Você olha para os dois lados, olha e olho duas vezes, porque foi assim que eu fui educada. É, Vivi, pode desculpa, falar, pode perguntar. tem uma pergunta aqui. Qual a função do medo, Vivi? Então, acabamos de falar, né? Tem Pois é. Não, é a que eu vou função do seguindo medo. uma lista aqui, vai que tem alguma Não, pode consideração sim. extra a essa pessoa que perguntou, né? Enfim. Claro, o medo, então, assim, o medo, a função dele efetivamente é de proteção. Então, entenda que o medo. Desculpa aqui, só estou passando aqui uma questão que eu tinha esquecido completamente. Então, sempre o medo vai ter essa função de proteção. Então, a Instinto de proteção. autopreservação. Isso, a proteção. Então, a proteção de você a proteção de você atravessar a rua e não ser atropelado, a proteção, né, de você trancar as portas da sua casa para não ser assaltado, não se surpreender com um bandido, enfim, tem várias. O medo só não é bom quando ele se torna patológico, quando ele bloqueia, quando ele te paralisa, quando ele não deixa você seguir em frente, quando ele não deixa você realizar seus sonhos, quando ele dificulta esse processo, né? Entendi. Ele paralisa, que é o tema da nossa live de hoje. É. Vamos lá. Outra pergunta. Sinto muito medo de me envolver com alguém. Estou solteiro há anos. Por que isso acontece? Acho que a gente já respondeu essa, né? A gente falou muito Mas, sobre essa né? questão do Enfim, tem relacionamento, vai mais alguma depender função? do. Quando a gente fala de relacionamentos, tem situações que tem a ver lá com o modelo de relacionamentos que você estava vivenciando na infância, que sejam teus pais ou as pessoas que participaram do teu desenvolvimento. Ah, tinha amor, tinha afeto, tinha carinho, tinha companheirismo, era recíproco, né? Como que era esse relacionamento? Agora, se o relacionamento era de agressão, assim, eu atendo muita gente que, nos lares muito tóxicos, alcoolismo, agressão, violência física, né? Humilhação, um monte de questões assim que se você como criança com um olhar, né, de criança, se você internaliza aquilo, toma aquilo como verdadeiro para você, porque você não tem outro modelo, dificilmente você vai querer ter um relacionamento amoroso, né? Às vezes também o pai ou a mãe trai muito, né, o cônjuge, né? É uma traição, é um parceiro atrás do outro, outra parceira atrás da outra. Isso também a pessoa não vai ter medo de se relacionar, não vai querer, na verdade, ela tem um outro modelo mental. Então vai depender muito da história de vida de cada um, né? Mas o medo de se relacionar, ele é até um clichê, né? Tem muita gente, eu vou dizer que muita gente mesmo tem medo. E Acho às que vezes o é medo inerente não à é, natureza, né? às vezes o medo não é tão consciente, mas ele existe. Maravilha. Vivi, o medo é destrutivo? Adoraria ouvir a sua opinião sobre isso. O medo é destrutivo, né? Quando ele se torna uma fobia, né? Então, tem pessoas que geram até fobia, medo de comer, né? Começa a alucinar, começa a ter, né? O medo prejudica também quando ele
ele te prejudica quando você não consegue realizar teus sonhos. Ele te prejudica quando ele bloqueia a tua felicidade de encontrar um amor para sua vida, de viver um amor na sua vida por medo. Ele te traz infelicidade, né? Em alguns casos. Tem um medo bom, tem que saber dosar, né? Tem que saber qual é o medo, tem que saber dosar naquilo. O Rogério perguntou ali, e a ausência de medo? Quer fazer alguma consideração sobre isso? A ausência de medo é perigosa também, né? Em todos os aspectos, né? Ela é perigosa. A ausência de medo pode matar uma pessoa, a ausência de medo pode machucar, pode ferir, né? Tem várias questões. Se eu não tenho medo de nada, eu posso pular de um carro em movimento, por exemplo, né? Um exemplo bem... eu posso e achar que tudo bem, às vezes tudo bem, mas às vezes não tudo bem. Eu acho que nem e nem, apenas. Nem medo, apenas medo. A gente tem que dosar ali. Profundo, né? Isso, aí você dá uma filosofia boa, hein? Vivi, mais perguntas. Não consigo me divorciar. Isso tem relação com algum medo? Tem várias questões, né, em relação a divórcio, né? O medo de ficar sem ter um provedor, se o parceiro for provedor, o medo de ficar sozinha. Tem várias possibilidades aí num caso como esse do medo de se... Não é o medo do divórcio, é o medo do que aquilo, se eu tomar aquela ação, o que vai acontecer comigo depois? Né? Então, eu dentro, assim, na minha percepção, não que seja isso, o medo não é do divórcio em si. O medo é do que a sociedade vai dizer, depende da fé, do dogma, da cultura da pessoa, depende das crenças dela. Então, a gente tem que entender o contexto também. Mas medo de divórcio, ele é muito comum, as pessoas realmente têm... Assim, gente, muito antigamente difícil. Era uma vergonha profunda, né? Ter uma filha desquitada, termo até era isso, que era desquitada. Era uma vergonha profunda. Uhum. Né? Pô, vai deixar a menina ficar infeliz num casamento errado, Jesus. Umas coisas loucas. As mulheres eram totalmente submissas, se submetiam, né, a relacionamentos tóxicos, se metiam aí se metiam... eu tô rindo aqui, meu medo de encontrar ex, não do divórcio. Então, se submetiam a relacionamentos, às vezes, bem traumáticos, né? De agressividade, para que não se separasse, né? Atendi um caso essa semana terrível. A mulher, a mãe da pessoa ficava com o marido, dormia com a arma apontada na cabeça da esposa a noite inteira. Imagine você viver assim. Gente, isso é coisa para polícia. Mas... Coisa louca. Desculpa, Vivi. Você está acostumada a lidar com isso. Eu não. Eu fico assim... sonha. Não, gente, só estou falando... Como é? Você acha que uma pessoa dessa tem coragem de se divorciar? De pedir o divórcio? Meu Deus. A gente não sabe o que acontece. E eu não estou falando de questão de pessoas que não têm conhecimento ou que são pessoas que não têm dinheiro, pessoas que não têm conhecimento. Às vezes, talvez as pessoas pensem, né, isso acontece mais nas pessoas privilegiadas. Pessoas que não têm, não estudaram, né, são mais pobres ali. Não tem nada a ver com isso. Às vezes são pessoas bem... saber de uns exemplos assim. Uhum. Desculpa. Gente, o que tem agressão entre homens e mulheres que são espancadas, agredidas, humilhadas, né, que são submissas, homens que bebem e espancam suas mulheres, usam drogas, a cocaína, né, sempre está em alta aí nas relações. Então, tem muitos casos, é chocante, é chocante. É chocante. Não julguem, porque a mulher não é que ela não queira se separar. Esse medo paralisa. Esse é um medo tóxico, um medo que paralisa mesmo nessas situações. Mas o medo não é do divórcio, o medo é do que vai acontecer depois. Entendi. Né? Não, nesse caso aí até temor à própria vida, né? Então, nesse o que caso, é mais importante? De vida, né? O que é mais importante? Eu estar feliz ou estar viva? Mas daí ela acaba morrendo, né?
ela acaba morrendo na mão do parceiro, de uma Acaba, forma ou de não, outra. com certeza. Talvez não fisicamente agora, mas a alma tá corroendo, né? Na maioria das vezes, esse perfil de pessoa, ou se a pessoa, nesse caso, essa pessoa acabou morrendo, né? O parceiro acabou morrendo de uma outra forma, enfim. E foi a forma com que essa pessoa se livrou desse relacionamento. Mas, enfim, né? Não é todo mundo que tem, vamos dizer, essa sorte aí, né? Nossa, nossa. Vivi. Bom, aqui temos Foram o mais medo de pode. 25 anos que essa pessoa se escravizou aí num relacionamento desses. Eu não entendi, Vivi, desculpe. 25 anos essa pessoa se escravizando nesse relacionamento. Menina. André, bem-vindo, amor. Guria, 25 anos. Nossa, é para pagar E a crença, na purgatório, né? verdade, Pagar a todos crença os pecados é, do planeta. mas o pai foi alcoolista, então acabou encontrando, buscando um marido. O pai era agressivo e violento com a mãe. Então a gente limpou as crenças lá na infância. Por que que ela atraiu esse perfil de homem para a vida dela? Entendi. Né? Seria um abusador? Uma pessoa com tendências abusivas seria um abusador? O termo é esse, Vivi? Ele é um abusador, ele é um É um agressor, abusador? ele Não, só para. é abuso, é agressão, violência, né? Ele é tudo. Entendi. Não, só para saber o nome técnico certinho, né? Que às vezes é legal. É um Vivi, agressor, né? um agressor, acho que isso resume bem. Vamos lá, saideira, porque nós estamos com o tempo arrebentado, Tá 4 já minutinhos. O medo pode paralisar? pode, paralisa muito, né? Paralisa bastante, né? As pessoas. Bom, a gente falou a live inteira sobre isso, né? Verdade. Do quanto o medo paralisa. Ele bloqueia, ele limita, né? Ele acaba prejudicando, né? Não sabia se relacionar com um cara bom. Sim, pode ser isso mesmo, porque na crença dela o amor era agressão, era ter uma pessoa que humilhasse, que denegrisse. Para ela, o amor era isso, porque era o modelo mental que ela tinha lá na infância dela com o pai. O relacionamento entre os pais dela era abusivo, então ela não consegue realmente. Ela nem atrai, essa pessoa nem chega perto dela. Os receptores de atração lá do sistema de crenças dela vai atrair pessoas que são abusivas, que vão humilhar, que vão fazer com que ela seja submissa. Ela nem atrai esse tipo de pessoa. Foge do campo de atração dela. Aquilo não. Ela olha a pessoa e já não. Aquilo não entra em ressonância com ela, né? Isso é bem certo. Tem mais perguntas, gente? Alguém mais tem dúvidas? A Josi tem uma. Perguntou bastante. O que mais? Se bem que o Rogério nós estamos respondendo. Não, a Josi também, né? Sim. O Nivaldo, meu medo de encontrar ex. É meu amigo, não, no caso dele. Mas eu tenho um amigo que fala assim: não, se ex fosse bom, não era ex, né? Só para descontrair, assim, uma risadinha final de live. Desculpa, Vivi. Não, A imagina. louca. Não, e o medo, assim, a gente. O que eu mais falo com as pessoas que eu gosto de colocar são esses medos inconscientes, né? Então, é importante que você busque dentro de você, comece a fazer essa análise aí da tua linha do tempo da tua vida, para que você entenda quais são os pontos em que você repete, tanto nos relacionamentos profissionais, amorosos, familiares, onde estão os processos de autossabotagem, né? Então, gente, olha, está finalizando a nossa live. Ai, é tão rápido, né, gente? Parece que começou agora, 1 hora. É verdade, é verdade. E a gente tem assunto. Essa live 5, gente, está nos stories, no canal da Vivi, no meu também, todo esse material disponível. De coração, analise, porque vale a pena, não é porque vale é nosso, pena, não. Tá bem muito legal. bom. Muito bom. Tá muito e assim, legal. gente, gratidão, né, pela existência de vocês, por participarem da live. Convido, a gente toda semana vai estar fazendo aí lives para que vocês conheçam um pouco mais desses assuntos, né? E gratidão, Rê.
né, por Gratidão a você. você. Eu convido vocês lá a conhecerem o canal da Rê no YouTube. Né? Fala aí, Rê, o nome é Follow the Bliss, The siga a Bliss. felicidade. Siga a É um canal felicidade, bem tá bom? que E foca em tudo que possa te fazer feliz. é bem Obrigada, legal, Nivaldo. conheço. Fofo. Então, um beijo grande a Marco, todos vocês. Até a próxima. Gratidão beijo. por todos Obrigada, vocês. gente. Até Obrigada, logo. Vivi, pela oportunidade incrível em divulgar essa técnica tão maravilhosa. Eu Eu que sou muito fã. agradeço. Um beijo Beijo, grande. linda. Até logo. Beijo. Tchau. Até.